Amigo e irmão, amiga e irmã, que bom você que nos acompanha aqui no canal do Espírito Santo. Hoje nós vamos dar um passo a mais. Nós falaremos sobre a teologia do Espírito Santo, a pneumatologia veterotestamentária, isto é, no Antigo Testamento. E nós temos um esquema aqui que vai nos ajudar. Vamos começar então com a origem da palavra espírito, que vem da origem hebraica, do original, um substantivo feminino que aparece 378 vezes no Antigo Testamento, com alguns significados. Embora ruá signifique respiração, hálito, vento, respiro, ruá pode estar ligado a um significado físico e cósmico. Por exemplo, quando a gente está falando do aspecto físico e natural do vento, do ar, né? Quando a gente fala o vento que pairava, o respiro, isso tem esse significado humano, natural, físico e cósmico. Ruá também pode ter um outro significado, um significado antropológico, quando o substantivo espírito está ligado à questão do espírito humano. Lembra daquele salmo que fala do homem que precisa do respiro para viver? Né? Quando Deus também sopra na criação ainda sobre a narina do homem um hálito de vida, um respiro, é esse sentido antropológico. E por fim, nós temos o ruá no sentido teológico, o espírito identificado com Deus, o Espírito de Deus, o Santo Espírito, como aparece pela primeira vez no Salmo 50, Davi orando diz: Senhor, não retireis de mim o teu Santo Espírito. Esses são os três significados, então, do ruá no Antigo Testamento: físico, cósmico, antropológico, ligado ao homem, teológico, ligado a Deus. Depois, dando mais um passo, nós vamos ver 4 linhas de ação do Espírito no Antigo Testamento. A primeira linha de ação a gente chama ação carismática. Que ação foi essa? A gente precisa entender que no Antigo Testamento o Espírito Santo não havia sido dado a todos os homens. O Espírito Santo era dado, sobretudo, a juízes, aos patriarcas, a chefes do povo carismático que tinham essa função de governo, de condução. Eles recebiam o dom do Espírito para liderança, para lembrar o povo a obra e a vontade do Senhor. Então, essa é a primeira dimensão da via dessas 4 do Antigo Testamento, essa via carismática. E é claro, esses homens eram dotados de carismas especiais. Depois, uma segunda linha pneumatológica do Antigo Testamento é a linha real. Na mesma linha, digamos assim, os reis, escolhidos também por Deus para governar, durante muito tempo Israel viveu no regime da monarquia, eles também eram ungidos e repletos do Espírito Santo. Então, a linha carismática e a linha real. Uma terceira linha era a linha profética. O credo vai dizer isso. Ele que falou pelos profetas. Os profetas eram como a memória viva da aliança de Deus. O profeta é a boca de Deus. O profeta é o homem do Espírito. Ele sustenta a palavra de Deus pelo Espírito, oráculo do Senhor Deus. Então, essa linha profética. E a quarta linha é a linha messiânica. O Espírito do Messias. A gente se encontra aqui, sobretudo, nos cânticos do servo, no livro do profeta Isaías. Pensem, por exemplo, Isaías 7, quando se fala o Espírito do Senhor. Olha só, o Espírito do Senhor, o Espírito repousará sobre ele repousará o Espírito
do Senhor, espírito de sabedoria, de inteligência, de fortaleza. Veja, o espírito ligado ao Messias, que na verdade é o portador do espírito. É interessante entender que aqui no Antigo Testamento o espírito vai ser prometido. É o espírito prometido. Ele vai ser derramado com abundância apenas no Novo Testamento, para todas as pessoas, diferente da teologia e da manifestação do Espírito no Antigo Testamento. Bem, já falamos sobre os 3 significados da palavra Espírito, das 4 linhas de atuação do Espírito no Antigo Testamento. Agora nós vamos falar sobre 4 características fundamentais da pneumatologia no Antigo Testamento. Qual é a primeira característica? Monoteísta. O monoteísmo é uma característica própria do judaísmo, mas é uma característica também dessa teologia pneumatológica, porque o Espírito não é o Espírito do homem. O Espírito é o Espírito de Deus. A força está no Espírito de Deus, não na força dos cavalos, nem no Espírito do homem, mas do Espírito de Deus. Ele é o Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor que dá a fortaleza. Então, a primeira característica, o Espírito Santo salvaguarda o monoteísmo. Segunda característica, a ação na história. O Espírito Santo, ele acaba sendo protagonista de Deus na história da salvação. Quem inspira, quem mantém essa história de salvação, quem coloca esse povo de Deus em marcha, quem prepara o Messias prometido, quem prepara a Virgem, é sempre o Espírito. Quem organiza a criação é sempre o Espírito. Terceira característica pneumatológica do Antigo Testamento, a ligação entre o Espírito Santo e a palavra. Na verdade, quem sustenta a palavra é o Espírito. O profeta, ele dá testemunho dessa palavra que ele carrega, porque ele é portador do Espírito. E por última característica, a quarta característica pneumatológica do Antigo Testamento é justamente essa epifania do Espírito Santo como relacional e dinâmica. O Espírito Santo é como essa torrente abundante, né? Como o rio que Isaías 30 fala. É essa força que procede de Deus e estabelece essa relação entre o infinito de Deus e o finito do homem. Lembra de São Basílio? Inacessível por natureza, falando do Espírito Santo, ele se torna acessível por bondade. Bem, quero resumir tudo aquilo que a gente falou hoje da teologia do Espírito Santo no Antigo Testamento com o Catecismo da Igreja Católica, nos números 703 a 716, onde, pedagogicamente, a teologia do Espírito Santo vai receber um esboço ali. Primeiro, se fala do Espírito na criação. Segundo, se fala do Espírito na promessa. Terceiro, a teofania, ou a lei, as manifestações de Deus e a presença do Espírito. O Espírito Santo no tempo do reinado e do exílio. A expectativa messiânica de Cristo, o portador do Espírito, aquele que daria o Espírito sem medida, como diz São João. E por fim, o Catecismo da Igreja Católica, já praticamente no último número, 716, fala de João Batista como a ponte pneumatológica entre o Antigo Testamento, Espírito Santo prometido, e o Novo Testamento, Espírito Santo completamente revelado, manifestado, comunicado. Eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui então nós falamos hoje um pouco sobre a teologia do Espírito Santo no Antigo Testamento. Curta, divulgue o nosso canal, você que tem sede do conhecimento do Espírito Santo, uma necessidade quase física, como eu gosto de repetir, Raniero Cantalamessa. E na próxima vez nós estaremos falando sobre o Espírito Santo do Novo Testamento. Deus te abençoe e te guarde. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Amém.